Graça e paz, irmãos. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Dessa vez estamos com o tema hashtag Tamo Junto, né? E semana passada nós já falamos sobre a importância de cuidarmos uns dos outros, né? Que foi a primeira lição nossa. E no livro de Colossenses, que é um riquíssimo em informação para nós vivermos a vida cristã autêntica, verdadeira, né? E também pudemos ver ali, dentro daquele estudo, a supremacia de Cristo e o poder do seu amor reconciliador, que foi comprovado na cruz, né? Então, essa semana nós vamos nos surpreender com a força de vivermos igreja e o impacto que podemos causar quando nos dedicamos para cumprir a missão de Cristo. Vamos ver como é bom estarmos conectados e sermos desafiados a desenvolver nossa liderança para podermos ser frutíferos e cheios de compaixão, né? Então é algo maravilhoso que nós temos estudado, né? E hoje nós vamos falar a respeito desse tema, que vamos nos importar, né? Da forma de estarmos importando, né? Nos importando com as pessoas, né? E o Evangelho é a única esperança. As pessoas buscam resposta em todos os lugares, status, dinheiro, relacionamentos, mas nada disso resolve o vazio da alma, não é verdade? Paulo, o apóstolo, afirma que só o Evangelho tem poder para reconciliar com Deus e dar a paz verdadeira. O Evangelho é a boa nova em Cristo. É o sangue de Jesus que nos restaura, ele liberta e coloca a vida no rumo certo, não é isso? Então, o texto que nós vamos estar lendo, são alguns textos aqui em Colossenses, e eu gostaria que você pudesse, você pode ouvir qual é a referência, pegar a sua Bíblia e acompanhar também, e depois disso liberar o vídeo e dar continuidade. Então, o primeiro texto que nós vamos ler é em Colossenses 1, capítulo 1, do versículo 19 ao 22. A palavra diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e a mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então aqui é um resumo de Paulo sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, que nos abona de todo o nosso pecado e principalmente faz com que nós nos tornemos filhos de Deus, e agora então temos esse privilégio de servi-lo, né? Se realmente cremos em Jesus e que ele é a única resposta, vamos nos mover com urgência e compaixão, não é verdade? Eu entendo dessa forma que é como se você soubesse o remédio para a pessoa e ela estivesse a ponto de morrer sem aquele remédio, e você, sabendo e tendo esse remédio, não lhe dá o remédio. Essa é uma maneira de fazer uma analogia com relação ao que é a salvação em Cristo Jesus. Eu sei qual é a salvação em Cristo Jesus, então eu preciso ter compaixão das pessoas que ainda não entenderam. E eu entendo também que é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa, e não as minhas palavras, mas é a forma que Deus deixou para que desse prosseguimento no Evangelho, né? Através de ouvir a palavra de Deus e crer nele, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a partir disso a pessoa então faz uma entrega verdadeira de sua vida a Deus e passa a ser filho de Deus. Então essa linda carta de Paulo aos Colossenses revela o coração de líderes que se importam em se tornar canal de Deus para impactar toda uma geração, né? Então Deus também nos deu a chance de impactar a nossa geração atual. Nós estamos vivendo nessa fase. Então, para isso, precisamos aprender algumas verdades, né? Primeira delas, somos chamados a nos importar, né? A ter interesse, esse importar no sentido de interesse pela vida do próximo.
Então veja o testemunho poderoso que o apóstolo Paulo nos dá em sua carta. Isso lá em 1 Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 1, 25 até o capítulo 2, versículo 3. Então é Colossenses. Tessalonicenses era um outro momento que nós estávamos, né? Presta atenção no texto. Da qual me tornei servo de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, para que sejam fortalecidos em seus corações, estando unidos em amor, e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Né? Então, Paulo faz aqui um testemunho de quanto ele se importava pela vida dos irmãos ali de Laodiceia. Então, o encontro de Paulo com Jesus transformou seu coração, não é isso? E acendeu nele uma paixão incontrolável pelas pessoas. Sua vida passou a girar em torno de um propósito, fazer Cristo conhecido. Isso não era só um trabalho, era uma expressão de amor. Quem se importa, se envolve, se sacrifica, luta por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Importar-se é mais do que sentir pena, é agir com intencionalidade para que as vidas sejam alcançadas. Assim como Paulo se desgastava pela missão, somos convidados a deixar o nosso conforto, investir tempo, energia e recursos para que outros experimentem a esperança que temos. Né? Então, qual seria a nossa análise diante de um quadro desse? Né? Diante desse primeiro tópico que é somos chamados a nos importar. Então, o amor de Deus e o Evangelho ativaram em seu coração o se importar. Você realmente tem se importado com seu parente, seu irmão, seu filho, sua mãe, seu pai, com aqueles que ainda não entregaram a vida para Cristo? O que significa na prática lutar por alguém espiritualmente? Né? Não tem nada a ver com atitudes, artes marciais, mas sim com um envolvimento de oração e de conhecimento da palavra para levar essa pessoa ao entendimento, ser desvendado seus olhos e conhecer a palavra de Deus. Né? 2 Coríntios 4,4, a Bíblia nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que o Deus desse século, e esse é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que não creiam. Então, nós devemos nos importar com as pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que crê nele como alguém que veio a esse mundo, ou crê nele como alguém que pode fazer ou fez milagres, mas, acima de tudo, nós temos que entender e compreender que ele é aquele que é o galardoador da nossa fé, ele que nos dá a fé suficiente para que nós sejamos salvos, e isso através dele e do sacrifício na cruz que ele fez em favor de cada um de nós. Então, Paulo, né, no segundo momento, nós vamos ver que somos chamados a multiplicar. Né? Deus, desde o começo, desde o Gênesis, a palavra multiplicar aparece. E é interessante, né, que multiplicar vidas salvas é o objetivo maior de Deus. Né? Tanto é que a palavra de Deus fala claramente ali, em Mateus 28, que nós precisamos levar, indo pelo caminho, ensinando, né, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que as pessoas possam, evidentemente, serem alcançadas. Então, Paulo não só havia estado pessoalmente em Colossos, na cidade de Colossos, mas já tinha ouvido falar sobre a fé e o amor daquela igreja. Mesmo sem que ele pisasse naquela cidade, a influência e a liderança de Paulo estavam impactando vários locais. Isso aconteceu porque o Evangelho tem um poder multiplicador. Ele alcança, transforma e envia. Epáfras ouviu a mensagem de Paulo, foi impactado e decidiu levar a boa notícia para a sua região.
plantando igrejas em Colossos e cidades vizinhas. Então a multiplicação só acontece quando não guardamos para nós o que recebemos. Né? A informação da salvação deve ser passada. Cada um de nós é chamado a ser uma semente onde Deus nos planta, influenciando pessoas e gerando fruto onde vivemos e trabalhamos. Colossenses 1, de 4 a 8, diz o seguinte, Paulo dizendo, pois temos ouvido falar da fé de vocês, ou que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. A respeito dessa esperança, vocês ouviram antes, pela palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em favor de vocês, que também nos contou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Então, Epáfras, ele foi um evangelista, um missionário na cidade de Colosso, e ali ele pôde levar muitas vidas à salvação em Cristo Jesus. Né? Então, esse multiplicar não é apenas abrir novas igrejas ou liderar grandes grupos. É investir intencionalmente em pessoas, um colega de trabalho, um amigo de infância, um vizinho. Quando discipulamos e compartilhamos nossa fé, estamos plantando sementes que no tempo certo vão gerar colheita. Epáfras entendeu que o que recebeu de Paulo não era para o consumo próprio, mas para distribuir. Né? Outro ponto é que Epáfras não fez tudo sozinho. Certamente havia líderes locais ajudando a discipular a igreja em Colossos e nas cidades vizinhas. Isso mostra que a multiplicação saudável envolve levantar e capacitar outros líderes. Quando trabalhamos em equipe, o alcance do evangelho cresce exponencialmente. Então, a força da multiplicação não está no talento de um, mas na fidelidade de muitos. E aqui está o desafio: não basta termos frutos, precisamos gerar frutos que também frutificam. É assim que a mensagem de Jesus se espalha e muda regiões inteiras. Né? E a pergunta que fica dentro desse quadro, nós nos importarmos com as pessoas, né? Em quais áreas da sua vida você pode ser mais intencional para gerar frutos espirituais? Em qual área? Profissional, familiar, né? Os vizinhos, né? Relacionamentos. Quem é o seu Epáfras? Né? Alguém a quem você possa discipular e capacitar para também multiplicar. Quem é a pessoa que você vai levar a palavra a ela e ela vai levar a outros, né? Então, a gente sabe muito bem que algumas pessoas têm o dom do evangelismo, como foi Billy Graham, e ele foi um menino que, quando ele se converteu, só ele tomou a decisão dentro da igreja onde eles estavam. E é interessante a história que o pastor manda um relatório dizendo sobre aquele dia, diz, olha, hoje não foi muito sucesso na pregação, apenas um se converteu. E esse era Billy Graham, e com certeza vocês sabem da história dele, que levou mais de 3 milhões de pessoas, fora as que já conhecem o evangelho através da mídia, né, da sua história de vida. Então, Deus pode levantar uma pessoa que parece ser única, simples, porém, é ali que Deus usa como sementeira para ganhar muitas e muitas vidas. Terceiro tópico que nós vemos nesse assunto de estarmos juntos e nos importar é que somos chamados a andar juntos. Sozinho a gente não faz nada, não é verdade? Paulo termina sua carta mostrando uma rede de relacionamentos espirituais. Vemos líderes e igrejas conectados, orando, encorajando e aprendendo uns com os outros. Isso mostra que viver o evangelho não é um projeto solo, não é um patrimônio de uma igreja, de uma pessoa. É algo a ser de domínio público, todos podem tê-lo. Quando andamos juntos, somos fortalecidos nas lutas e celebramos juntos as vitórias. O inimigo tenta isolar para enfraquecer, mas a comunhão nos mantém firmes. Por isso que a igreja primitiva se reunia constantemente, não apenas para cultuar, mas para cuidar uns dos outros e crescer coletivamente. O uns aos outros, que vimos na lição anterior, continua sendo um pilar na vida cristã saudável. Né? Então,
Continua sendo necessário. Olha o que diz Colossenses, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, plenamente convictos, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Posso testemunhar que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierapolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês leiam a carta de Laodiceia, Colossenses 4, 12 e 16. Veja que Paulo está orientando que as suas cartas circulem entre as igrejas. Hoje nós temos as 13 cartas que Paulo escreveu dentro da Bíblia, né, do cânon que nós temos hoje. Né? Graças a Deus, ele está fechado e é um cânon que tem as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para nos abençoar com o conhecimento da vontade de Deus. Né? Então, Epáfras, ele estava cuidando, né? Ele sabia que não podia cuidar da igreja sozinho. Ele buscava, então, renovo, inspiração com líderes mais experientes, garantindo que a sua liderança fosse saudável e frutífera. Isso nos ensina que liderança cristã não é sobre independência, mas sobre interdependência e humildade para receber suporte. Epáfras largou sua rotina e a sua cidade para ir em viagem e passar um tempo com Paulo e outros líderes relevantes na igreja primitiva. Andar junto é também se expor a desafios e aprendizados. Na verdade, a gente não aprende sozinho, né? Precisamos sempre do nosso professor e às vezes nós nos tornamos professor. Então, isso é uma corrente que vai formando com os elos, né, uma grande corrente de levar a informação. Por isso é muito importante levar a informação de forma correta e verdadeira. Então, pessoas diferentes, com os dons diferentes, nos ajudam a enxergar os pontos cegos e crescer em áreas que sozinhos talvez nunca desenvolveríamos. A carta aos Colossenses nos lembra que podemos e devemos investir em conexão que fortalecem a fé. Com Epáfras, aprendemos que um líder precisa se manter inspirado e que ele deve correr atrás de pessoas que vão ajudá-lo a crescer e se renovar e a se desenvolver. Quando somos encorajados e fortalecidos, fortalecemos toda a rede que sustenta o avanço do Evangelho. Né? E para nós analisarmos, refletirmos, quem são as pessoas que te inspiram e fortalecem na fé? Né? Quem são aqueles que você diz assim, poxa, aquela pessoa, ele me mostra a verdade bíblica, ele me incentiva a fazer a vontade de Deus e eu tenho ele como um líder. Quem são esses? Quem você tem sentido? A quem você tem permitido ser fortalecido através da fé? Aqui vai uma dica muito importante, analisar se realmente essa pessoa está focada na Bíblia em si, não apenas em filosofias ou estratégias ou retóricas que procuram apenas fazer com que fiquemos felizes com o que ouvimos e nem sempre ouvimos aquilo que precisamos, devemos, para levar aos outros. Por isso, se preocupe em qualificar e examinar as palavras de forma coerente. Se estão dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, é porque são fiéis e verdadeiras. Né? Há um grupo de pessoas chamado na Bíblia de Bereanos, lá da cidade de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos um relato de que eles ouviram os apóstolos falando sobre Jesus e foram observar pelas Escrituras se realmente o que eles estavam falando era verdade. E a Escritura que eles tinham na mão era o Antigo Testamento, que evidentemente tem as profecias, né, sobre a vinda e o nascimento de Jesus, e eles conseguiram observar que realmente os apóstolos estavam falando de um Deus encarnado chamado Jesus, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e está ao céu esperando aquele momento de voltar para buscar a sua igreja. Então você tem o hábito de parar de tempos em tempos a fim de buscar renovo e capacitação? Nós sempre precisamos nos renovar, estudar, buscar conhecimento. Mas aonde? Nas fontes certas. Nós precisamos ter disso. Então, faça disso também uma prática de vida. Para concluirmos o estudo de hoje, nós temos a seguinte colocação. Viver igreja, igreja são as pessoas, não é opcional para quem quer frutificar.
É na comunhão que encontramos renovo espiritual, inspiração e capacitação para liderar e influenciar. Assim como Epáfras buscou líderes mais experientes para aprender, nós também precisamos nos expor a ambientes que nos desafiem e ampliem nossa visão. A liderança cristã não é apenas ter um título, é ter influência e compaixão, é cuidar das pessoas que Deus nos confiou. Isso só é sustentável quando caminhamos juntos e permanecemos conectados ao corpo. Essa é a beleza da série #Tamo Junto. Lembrar que não fomos chamados para um cristianismo solitário, mas para uma vida de propósito, multiplicação e conexão. E uma das formas mais poderosas de viver isso é participando de momentos onde toda a igreja se reúne para ser inspirada e renovada. Né? Isso acontece também nas células, evidentemente, quando estamos compartilhando a palavra de Deus. Por isso, quero te encorajar a mergulhar de cabeça na vida cristã em harmonia e também em conjunto com os demais servos de Cristo Jesus. Né? É lá que nós estamos reunidos como um só corpo. Né? Somos ministrados pelos líderes, nós somos ministrados pela adoração, por tudo aquilo que nós participamos ali de corpo presente. Ou seja, cada culto que nós não participamos é um momento a menos de adoração e comunhão com os irmãos. Então leve isso a sério, sempre que possível. Claro que tem as dificuldades, né? Existem algumas situações que às vezes nos impedem, mas não deixe de ser participante de um grupo que realmente está ligado, conectado com a palavra de Deus e com a vida e a oração entre os irmãos. Né? Então é isso que nós temos hoje como um estudo de Tamo Junto, né? Tamo Junto e vamos nos importar, vamos tomar a decisão de levar a salvação a outros. Vamos ser cada vez mais autênticos na nossa fé. Que Deus te abençoe, que seja uma semana graciosa na presença do Senhor, que você possa ter comunhão com os irmãos, seja através aqui da mídia agora, que é um dos modelos de nos aproximarmos, mas acima de tudo no presencial. É naquele momento que a gente tem mais aproximação. Vamos orar para encerrar, para que Deus fale com o nosso coração e esse estudo fique guardado aí dentro de cada um de nós. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pelo cuidado do Senhor, por essa palavra, Senhor Deus, tão importante. Nós precisamos nos importar com as vidas que estão caminhando para uma eternidade sem Deus. Nós precisamos nos importar, Senhor Deus, com os nossos filhos, nossos pais, nossos tios, nossos irmãos, Senhor Deus, aqueles vizinhos, aqueles amigos de trabalho que são tão gente boa, mas que ainda não entenderam e compreenderam que sem Cristo Jesus não tem salvação. A tua palavra é muito explícita sobre isso. Por isso, Pai, faz com que o nosso coração não seja frio, mas que seja esquentado para levar a tua palavra, como vimos na lição anterior, no estudo anterior, e com esse agir do Senhor, mesmo com poucas palavras, mas que sejam palavras da palavra do Senhor, da tua palavra, nós devemos o conhecimento do Senhor Jesus a tantos quanto pudermos. Eu te agradeço por cada vida aqui do grupo, pedindo saúde, Senhor Deus, aos familiares, pedindo que o Senhor abençoe espiritualmente, o Senhor abra os olhos, que o Senhor dê graça, dê paz, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.